Durante os últimos dias, muitas crianças têm lotado as emergências com sintomas gripais, né? Pra vocês terem ideia, em alguns casos o melhor é procurar um médico assim que possível. Eu vou trazer a Carol Guiba ao vivo agora, para que a Carol traga orientações do que fazer nesse momento. E o que a gente quer saber, né, Carol? Importante é ficar de olho nos sinais para que a coisa não evolua com gravidade, né, Carol? Exatamente, ficar de olho nesses sinais. De repente, aquela tossezinha, né? Aquela coriza leve virou uma falta de ar, um chiado no peito, aí é bom ter atenção. Aquela dor de barriga virou uma desidratação, já é hora desses pais, da mãe, do pai, levar essa criança até um hospital. E é o que tem acontecido, né? Muitas crianças, pais e responsáveis lotado aí as emergências do estado. Por isso, a gente veio conversar com o presidente da Sociedade Alagoana de Pediatria, o Dr. Marcos Gonçalves, está aqui do meu lado. Doutor, quais os sinais, né? Eu listei aqui rapidamente alguns sinais que exigem um pouco mais de atenção. A gente está vendo, né, emergências lotadas. Mas qual a orientação para esse pai, para essa mãe ali que está com uma criança doentinha dentro de casa? Muito boa tarde. Boa tarde a todos. É interessante, toda a época do início do ano, chega agora a época de março, pré-inverno, a gente começa a ver um número aumentado de visitas ao pronto-socorro por causa dessas que a gente chama de viroses respiratórias e viroses do trato gastrointestinal também. Tem alguns vírus que eles têm uma preferência mais para essa via aérea superior, então nariz, garganta, e vai ter mais esses sintomas com tosse, coriza, espirro. E tem outros vírus que também gostam mais do trato intestinal, então abdômen. Então o paciente pode ter uma dor de barriga, uma diarreia, vômito. E tem também vírus que gostam de pegar os dois locais ao mesmo tempo. Então é muito comum essa época do ano a gente ver essa gama de sintomas, e os pronto-socorros estão cheios. E aí a recomendação para essa parte respiratória é, se o paciente tiver somente tosse, coriza, espirro, é hidratar em casa, lavagem nasal com soro fisiológico, né, dar um antitérmico se tiver febre. É comum nessas viroses respiratórias a febre aparecer por 24, 48 horas, depois ela desaparecer. Então não se preocupar tanto com febre assim. Se ela permanecer só por 1, 2 dias e desaparecer, ficar tranquilo em casa, só lavar a narina, não precisa procurar o pronto atendimento. Mas se o paciente começar a desenvolver, como você falou, desconforto para respirar, um chiado no peito, uma respiração mais ofegante, acelerada, aí sim vale a pena. Tá com a tosse mais intensa também, os sintomas estão persistindo mais de uma semana, acho que vale a pena procurar atendimento. Já do ponto de vista do gastrointestinal, do abdômen, se o paciente tiver um vômito ou outro, não ficar vomitando muito, a diarreia também não for tão intensa, não procurar. A gente procura e orienta os pais nesses casos, são sinais de desidratação, como você falou. A diarreia e o vômito, o principal medo que a gente tem é a desidratação, é perder bastante líquido a ponto de, ao chorar, não ter lágrima, que é o que a gente vê nas crianças bastante, a saliva, que abre a boca da criança, a boca está seca, pegajosa, não tem saliva. E outra coisa importante para a gente observar também é a diurese, o xixi. A criança parou de fazer xixi, isso daí tudo são sinais de desidratação. E aí procurar atendimento toda vez que tiver algum desses sintomas preocupantes. Né? Para essas viroses respiratórias, né, principalmente a influenza, né, existe uma vacina, inclusive, né, estamos na época aí de vacinação. Queria que o senhor falasse da importância dessa vacina e qual o público prioritário. Tá, essa vacinação, a vacina contra a gripe, ela é específica contra um tipo de vírus, que é o vírus influenza, que é o mais perigoso que tem. Além do Covid, que a gente tem também a vacinação, essa época do ano agora, a influenza pega bastante crianças, que é o grupo prioritário, que é abaixo de 6 anos de idade. E aqueles idosos acima de 60 anos de idade são recomendados a gente dar, e os profissionais da área de saúde também, e pacientes com comorbidades, a gente orienta a vacinação, porque esse vírus influenza, ele é perigoso, ele dá bastante sintoma e ele interna. E aí tem aquela confusão, tomei a vacina da gripe e peguei um resfriado. Então, ele protege contra um tipo de vírus, que é o vírus da influenza. Os outros vírus que dão sintoma respiratório, rinovírus, enterovírus, metapneumo, que tem vários outros vírus, a vacina não é destinada a esses vírus. Para esses vírus, realmente não tem uma vacina disponível. Então, você pode pegar resfriado para outros vírus, menos o vírus da influenza, que tem a vacina específica. Então, é importantíssimo vacinar para que a gente esteja protegido. O interessante é que esse ano a gente viu muito paciente pegando influenza antes da época esperada. Então,
o que acontece normalmente? A gente começa a nossa vacinação por meio de março, abril, para quando chegar o inverno, junho, julho, a gente já está protegido. Mas o que a gente viu esse ano foram vários casos de influenza que aconteceram antes da época. Então agora começou a vacinação, é importantíssimo ir atrás da vacina para ficar protegido. Lembrando que todos os postos de saúde aqui de Maceió, Alagoas, estão oferecendo essa vacina gratuitamente. Doutor, o senhor falou, né, que os primeiros indícios aí de uma infecção, um vírus respiratório ou, né, um vírus que atinja o abdômen, essa questão intestinal, eles não exigem, talvez, a necessidade de procurar um médico, mas exigiria um repouso, porque esses vírus são passados, assim, através do contato, né? Se a criança tiver com algum sintoma, o que esse pai, essa mãe deve fazer? A principal maneira que esses vírus transmitem de uma pessoa para outra é via respiratória. Então, são gotículas que eu estou falando aqui, expelindo. Quando eu espirro, eu expilo, o vírus ele vai junto com a saliva. Então, a transmissão é de pessoa para pessoa. Então, a recomendação que a gente tem, principalmente para quem trabalha, para quem vai para uma escola, uma criança que vai para a escola, é realmente não ir. Começou com sintoma respiratório, basta uma criança dentro da sala com sintoma respiratório, ela consegue transmitir aquele vírus ali para todo mundo. Então, no trabalho, etc. Então, aquelas recomendações que a gente lembra do Covid funcionam para esses vírus também. Então, lavagem frequente das mãos, porque a gente está sempre pegando secreção e a mão está sempre contaminada com vírus. Então, lavou a mão, o vírus vai embora. Usar máscara, álcool gel nas mãos, né? Se vacinar e distanciamento. Se você tiver o vírus, o recomendado é não ir para locais que tenham outras pessoas, que aí você vai transmitir de uma pessoa para outra. A primeira recomendação é essa, é ir, repouso, hidratação, é muito importante beber bastante líquido, ingerir bastante líquido e lavagem nasal se tiver sintoma respiratório. E a hidratação é importante por causa da diarreia e do vômito também. Perfeito. Muito obrigada pelas informações e orientações, doutor Marcos, presidente do Conselho, presidente da Sociedade, Alagoana de Pediatria, dando todas as informações para os pais, né, ficarem de olho aí, nada de desespero naquele primeiro momento, né, porque as emergências já estão bastante lotadas, então ficar atento, se os sintomas desenvolverem, aí vale sim, claro, procurar um médico. E muito descanso, muito repouso e cuidado e vacinação, né, Wilson?